Opa! Aqui é o Maurício Folcovais, sou dentista, bucofacial e estomatologista. Nesse vídeo eu quero conversar com você a respeito de 4 fatos extremamente importantes que me fizeram perceber a oportunidade de fazer diagnóstico no meu consultório, no dia a dia da minha clínica e como esses 4 fatos mudaram o meu atendimento, a maneira de ver a profissão, essa especialidade e quanto isso representou para que eu tivesse sucesso. Para eu contar essa história para vocês e compartilhar esses 4 acontecimentos importantes e como eu trabalhei isso durante a minha vida profissional, eu vim para cá, para o meu primeiro consultório, aqui onde tudo começou. Viajei mais de 80 quilômetros para fazer esse vídeo num lugar que fosse autêntico, no cenário de onde esse conhecimento e onde essa prática foi sendo construída e que acabou resultando em todo esse conteúdo que hoje eu compartilho com todos os colegas cirurgiões dentistas. Mas antes de eu te contar quais são essas 4 coisas, esses 4 acontecimentos que aconteceram e todo o contexto que envolveu isso tudo, eu quero convidar você a curtir a nossa página, seguir os nossos canais. Diariamente eu publico conteúdo de estômago, de diagnóstico, no Instagram, no Facebook, no YouTube, para que você possa fazer uma estômago lucrativa no seu consultório, para que você perceba as oportunidades de atendimento que os seus pacientes têm, independente de qual seja a sua área de atuação principal e qual seja a queixa que o paciente usou para procurar você, mas dentro desse contexto, que você enxergue ali as chances de diagnóstico e de estômago, que são mais de 30% dos pacientes que estão passando na nossa cadeira e que às vezes a gente não percebe isso. É dinheiro que a gente deixa na mesa. E esse vídeo é justamente para eu contar para você como foi que eu comecei a perceber essas mudanças e essas alterações. O conteúdo que a gente publica é para que você também possa fazer isso. Para que você possa fazer uma odontologia diferenciada, atendendo algo que costuma ser reservado aos especialistas, aos professores da faculdade, porque só eles sabem fazer esse tipo de atendimento. Eu assumi como missão desmistificar essa situação e mostrar que todo cirurgião dentista é capaz de fazer esses atendimentos, porque a maioria das situações elas são de baixa complexidade. E foi justamente quando eu me dei conta dessas 4 situações que eu percebi o quanto isso pode impactar na nossa vida profissional e na nossa qualidade de vida. A primeira dessas 4 situações que eu percebi foi o crescimento da agenda e o impacto que isso acabava dando no meu tempo disponível, no tempo que eu tinha sobrando e nos meus rendimentos. Sim, porque eu comecei a fazer isso de uma forma despretensiosa. Como eu, durante a faculdade, fui monitor de patologia, fiquei vinculado ao grupo de professores de patologia e muito cedo, na minha vida profissional, eu comecei a dar aula de patologia. Eu nunca me desvinculei dessas pessoas. Só que eu tinha uma visão muito voltada lá para o laboratório, para o microscópio, para o ensino dos alunos. Porque afinal de contas a patologia é isso. É a patologia que dá a formatação, as tintas de ciência para a odontologia, porque é ela que ensina as bases biológicas das doenças da boca. Mas olha só, é diferente de você conseguir fazer essa relação com o que está acontecendo ali na sua cadeira, com o que está passando ali na boca dos seus pacientes. Então, não sei como é que naturalmente, assim, do momento para o outro, mas não, né? Pô, tu está ensinando isso, está falando isso, está vendo os alunos fazendo e tal. Então, num determinado momento, que eu não sei te dizer exatamente quando foi, eu comecei a concatenar tudo isso que eu ensinava teoricamente lá para os alunos da graduação com os pacientes da cadeira. E talvez essa seja a grande sacada. Você conseguir fazer essa relação, né? Você fazer a estômago inserida no mocho.
Vê bem, eu comecei a fazer essas coisas e só depois eu consegui sedimentar isso como uma forma de ensinar os outros colegas cirurgiões dentistas que estão no consultório atendendo. Eu acho que esse é o grande lance, é o grande gap. Você tem o livro de patologia, você tem o professor, você tem lá a disciplina de estômago na faculdade, que normalmente é muito rápida, é o professor que resolve as coisas. Mas você fazer esse casamento aqui com a cadeira, com o paciente que está passando, é o que é o difícil. E é por isso que muitas vezes a gente deixa de fazer. Como você não tem esse treinamento, você está focado numa especialidade, a nossa geração e as que me sucederam, elas são muito disso, de você focar naquela especialidade principal que você está se dedicando, e o que está fora daquilo ali, você não dá muita bola, às vezes dá uma olhadinha, às vezes a gente sabe que isso acontece, até faz de conta que não viu, ou às vezes comunica assim de uma forma muito pouco comprometida para o paciente. Olha, você sabia que você tem uma alteração aqui, você viu? Talvez você tenha que procurar um dentista. Poxa vida, né? O cara está na tua cadeira. E aí você abre mão desse atendimento. E eu comecei a perceber que eu podia fazer isso. Mas de onde veio a minha segurança e a minha percepção? Certamente é porque eu estava ensinando isso para os alunos da graduação, do ponto de vista assim, teórico. E eu comecei a perceber que quando eu recebia esses pacientes, ou quando eu percebia essas alterações nos pacientes e mostrava isso para eles, eu conseguia que esse paciente, dali a algum tempo, fizesse uma nova consulta. E uma nova consulta e uma nova consulta. Até que daqui a pouco você se dá conta que você pode criar um sistema de reconsulta para o paciente que tem alterações, quando essas alterações, obviamente, precisam de reconsulta. Mas é você que tem que construir isso e propor isso para o paciente, de forma sistemática. Então eu comecei a mostrar para o paciente, olha, você tem uma alteração aqui, que é isso, 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 isso. O que pode acontecer tal coisa a tal coisa, do mínimo ao máximo. Se você não fizer os acompanhamentos ou as consultas, a gente não sabe qual o caminho que a sua alteração vai ter. Claro, tem circunstâncias que as coisas precisam ser removidas, beleza? Vamos fazer isso, vamos remover, mas tem circunstâncias que você remove e não cura o paciente, mesmo assim ele vai precisar de acompanhamento. E quando eu percebi e comecei a separar essas situações, a minha agenda foi cada vez aumentando mais. Só que, quando você começa a fazer essas consultas de retorno, que você já fez aquela anamnese detalhada inicial, nas consultas subsequentes, você revisa os pontos importantes, faz um novo exame físico detalhado, minucioso, faz as correções da sua abordagem, das orientações para o paciente. Se nesse meio tempo apareceu alguma novidade terapêutica ou algum exame novo que pode ajudar no processo, você institui aquela nova modalidade de tratamento ou faz aquele exame novo para ver se você consegue oferecer melhores alternativas de tratamento ou mesmo de cura para o paciente, mas de qualquer maneira, essa é uma consulta rápida, que na verdade você está cobrando uma hora clínica que não é uma hora, é menos do que uma hora clínica, e o seu tempo começa a sobrar. O que você vai fazer? Bom, no início, é óbvio, né? A gente começa a marcar mais pacientes, porque você quer ter mais volume. E daqui a pouco chega um determinado ponto que a sua agenda não vai mais comportar essas reconsultas, porque também você vai ter pacientes novos que estão vindo, que estão chegando, pacientes da sua especialidade principal, daquilo que você mais gosta de fazer, mas você consegue ter um fluxo dos pacientes de diagnóstico que é muito interessante no consultório. Essa foi a primeira questão que eu me dei conta e que eu comecei a aplicar dentro daqueles pilares que eu achei fundamental para construir essa metodologia, mas que eu só sei disso agora olhando para trás. Não foi algo que eu planejei. Eu tenho quase 30 anos de profissão, isso foi acontecendo ao longo desse processo aí de praticamente 30 anos, que, como eu disse no início da nossa conversa, começou aqui nesse ambiente, começou aqui nesse consultório. Veja bem, a segunda situação que eu percebi dessas 4 foi justamente o ponto que a maioria dos colegas mais se queixa, que é a dificuldade de você ter casos assim. Como assim, Maurício? Dificuldade de ter casos assim?
Porque, na maioria das vezes, acontece aquela visão lá da faculdade que diagnóstico estômago é fazer biópsia, que você precisa ter pacientes para operar, para fazer procedimentos. Mas isso, pessoal, não é um viés de diagnóstico de estômago, isso é um viés da odontologia. Nós estamos treinados para entregar procedimentos. Isso significa, aí na linguagem dos caras que estudam o mercado, é entregar produto. E a gente só pode receber se entrega o produto. E esse produto vai ser uma RAP, uma restauração, uma reabilitação, uma harmonização orofacial. E a gente não tem essa visão que se a gente não está entregando algo fisicamente para o paciente, nós podemos ou não cobrar, e a gente acha que não pode cobrar, que conhecimento não é um produto, que diagnóstico não é um produto, mas é evidente que é. E essa percepção precisa ser corrigida. De que maneira? De que maneira? De que estômago e diagnóstico não significa que você tenha que fazer biópsias no seu paciente, que você tenha que fazer procedimentos, executar atos operatórios. Por isso, o cirurgião dentista, tem que executar atos operatórios. Muito pelo contrário. Quando você tem um processo diagnóstico, mas aí olha só, você tem que saber o que você está fazendo. Porque se você sabe o que você está fazendo, você está entregando sim produto, você está entregando resultado. E se você está entregando resultado, não tem razão para que você tenha constrangimentos para fazer essa cobrança. Mesmo que isso seja consultas de acompanhamento com intervalos de tempo que o paciente terá que fazer. E é isso que vai gerar uma remuneração constante. Mas essa é uma percepção que nós precisamos mudar dentro da nossa cabeça, do nosso entendimento. E é por isso que muitas vezes nós descrevemos a estômago com essa visão antiga de a estômago da esperança, onde você fica sentado ali no mocho, ali na sua cadeira, esperando aparecer um procedimento para ser feito, esperando uma biópsia aparecer. Na nossa estatística, e esse dado está publicado, pacientes que necessitam de biópsia são menos de 40% daqueles que vão nos procurar por alterações bucais e vão passar na nossa cadeira. Os outros 60% são situações clínicas que você vai manejar de outras maneiras, com medicação, com acompanhamento, mas não são pacientes que você tem que operar. E olha que interessante, a literatura mundial diz então que a média de pacientes que procuram o dentista por outras razões e têm alterações bucais ou patologias que precisam de atendimento é 30%. Se você trabalha com uma população idosa, e essa é a tendência do mundo, o envelhecimento, esse número pode chegar até 60%, 70%. Então muito depende de onde está o seu consultório e qual é o perfil da sua clientela. E desse universo todo, você ainda vai ter, somado a esse universo todo, aqueles pacientes que vão te procurar justamente porque viram alguma alteração na boca e não sabem o que é. E aí, você vai somar isso tudo e não vai tirar 40% de casos que você precisa fazer biópsias. Então, vê bem, tem muita coisa para ser feita, além de você operar necessariamente os pacientes. O que eu quero dizer é que se você gosta de fazer procedimentos cirúrgicos, gosta de fazer biópsias, beleza, vai ter o que você fazer. Mas se você não gosta, tem muito mais para ser feito. E essa então é a visão que nós precisamos trocar dessa estômago da esperança, onde você pode ter muita atividade de atendimentos clínicos que vão ser muito bem remunerados e vão justamente cair naquela situação de uma hora clínica que ela é mais curta, você recebe o mesmo valor e você tem um custo de execução muito mais barato, portanto isso é muito mais lucrativo. Então o segundo ponto é justamente esse, você mudar essa percepção de que você precisa esperar biópsias aparecer para trabalhar com diagnóstico ou estômago no consultório. Não, isso é antigo. Essa é uma visão que a faculdade passa justamente por você não ver isso acontecendo no dia a dia do consultório, no dia a dia do mocho. Uma disciplina rápida de um semestre não tem como te mostrar como as coisas funcionam ao longo do ano ou dos anos
dentro dessa especialidade e o impacto que os pacientes vinculados vão ter no seu atendimento e na sua agenda. E isso é extremamente importante. E aí, você começa a fazer isso, você começa a receber encaminhamentos de colegas e até dos concorrentes, porque pouca gente faz isso. Veio então o terceiro ponto, o terceiro pilar desse tipo de atendimento que eu acabei percebendo e me dando conta. Olha só, a maioria dos cirurgiões dentistas faz procedimentos extremamente complexos, difíceis de serem executados, sofisticados. Procedimentos que exigem muito treinamento, exigem muita habilidade. E mais importante, procedimentos que não admitem erros. Porque se você errar, dá tudo errado. Se você errar a escolha da cor, se você errar o preparo cavitário, se você errar o PQM, as consequências elas podem ser terríveis. Se você errar, você pode condenar um dente ou induzir o paciente a processos inflamatórios extremamente graves e complicados, de difícil solução. Enfim, a maioria dos procedimentos que o cirurgião dentista executa, eles são trabalhosos, exigem muito estudo, exigem habilidade e não admitem erro, porque se o erro acontecer, normalmente ele é irreparável. Ele é muito difícil de ser corrigido e, em algumas situações, não tem nem como corrigir. Não dá para reparar o dano que foi causado. Então eu ficava em dúvida. Se tem colegas tão treinados, tão habilidosos, com tanta formação, que fazem coisas tão complexas, por que eles estão encaminhando alterações que são simples? Por que, afinal de contas? E às vezes eram manchas ceratóticas, quer dizer, áreas onde você tem mais ceratina na mucosa, simplesmente porque a mucosa está sendo atritada. O problema estava justamente em estabelecer o diagnóstico diferencial dessas alterações e dessas situações. Faltava, ou falta, alguma coisa para evoluir o raciocínio clínico, para diferenciar o raciocínio clínico, onde você vai saber como conduzir cada uma dessas situações. Ou então, que você tenha um método para você conduzir as lesões durante esse processo de diagnóstico que te dê segurança e que te dê confiança, para que você, caso cometa um erro, você consiga perceber esse erro rapidamente e fazer a correção da conduta ou do diagnóstico, enfim. Mas veja bem, a maioria dos colegas abre mão disso. A maioria dos colegas prefere, quando vê alguma dessas situações, simplesmente passar o paciente adiante e fazer o encaminhamento. Falta avançar aqui, então, na questão do diagnóstico diferencial. E aí, na convivência com os colegas, eu acabei percebendo que as duas principais questões do diagnóstico diferencial que mais assustam a todos são as lesões brancas e as lesões escuras. O pessoal, de uma maneira geral, tem pouco medo das lesões nodulares, dos crescimentos, das lesões exofíticas e também tem pouco medo das lesões ulceradas. Apesar de que a mais grave de todas, que é o carcinoma, vai ser uma lesão ulcerada. Talvez, justamente por ter um aspecto clínico mais agressivo, os colegas tenham mais confiança em fazer esse diagnóstico ou já de reconhecer a gravidade do caso. E aí fazer uma opção mais tranquila daquilo que vai ser feito com o paciente ou do encaminhamento que vai ser dado. Mas quando é uma manchinha branca ou quando é uma manchinha escurecida, é justamente talvez o maior universo de alterações que a gente vai ter, com uma potencialidade muito grande de atendimento desses pacientes. E quando a gente está falando em potencial de atendimento, em coisas que são frequentes, cara, a gente está falando de dinheiro. A gente está falando de consultas que deixam de ser feitas, de dinheiro que fica na mesa, porque esses atendimentos não são percebidos. E é justamente o que fecha com o primeiro ponto desses 4 que eu disse que nós iríamos conversar aqui. Foi quando eu percebi o impacto que isso dava na agenda
e, por consequência, o impacto que isso dava nos rendimentos e, já no outro momento, no meu tempo, porque eu fazia consultas que me sobravam mais tempo, porque eu não precisava me debruçar exaustivas horas sobre o paciente executando procedimentos. Chega uma hora que cai a ficha, você diz, poxa, mas é mais fácil eu fazer isso. É mais fácil e é tão lucrativo quanto. É só fazer a conta, na ponta do lápis, mas você precisa ter essa visão de volume e de crescimento de marcação da agenda. E obviamente não pode ter a barreira da cobrança de consultas em função de todo o raciocínio que nós já fizemos, que você está entregando sim o produto, você está entregando o diagnóstico e tratamento para o paciente. Então, como vencer essa questão para que você possa de fato assumir a condução dos casos, sem ter insegurança e sem ter a pior situação possível na cabeça de todos nós cirurgiões dentistas, que é aquele medo sinistro de piorar um caso. Porque todo mundo já ouviu essa história, que o dentista viu, ficou tratando com isso, com aquilo, e o caso foi se agravando e o paciente foi ficando cada vez pior. Se você não ouviu essa consulta de algum paciente, já ouviu de outro colega, já ouviu da comadre, mas todo mundo sabe de uma história assim que aconteceu. Bom, vamos lá. Primeiro ponto é justamente você trabalhar o diagnóstico diferencial e começar a fazer a separação dessas lesões brancas e dessas lesões escuras. É fácil, mas não é simples. Claro que isso exige um pouco de estudo, um pouco de dedicação, mas que comparado a todo o treinamento, conhecimento e margem de erro zero que o cirurgião dentista tem para os demais procedimentos que ele faz, não é nada complexo, não é nada que não possa ser executado com muita categoria e tranquilidade por todo cirurgião dentista. Basta que ele, de fato, enfrente esse pequeno desafio de fazer o diagnóstico diferencial dessas lesões e comece a ter um conhecimento sistematizado para isso. E aí é justamente quando o jogo vira. O jogo vira quando você enfrenta a dificuldade e torna essa dificuldade uma parte do seu conhecimento e sua aliada. Porque você vai estar fazendo aquilo que a maioria dos colegas não faz. E sem dúvida nenhuma, a área de diagnóstico é a área mais inexplorada da profissão. Há um potencial de crescimento enorme aqui. Você pode até pensar que, tudo bem, já entendi que eu tenho pacientes assim, eu preciso reconhecer as oportunidades e tal, mas uma vez que eu comece a fazer esse tipo de atendimento, será que já não tem muita gente fazendo isso? Não tem muita gente fazendo isso. Há menos de 1.000 especialistas nessa área registrados no Conselho e poucos colegas que não são especialistas fazem isso no dia a dia do seu consultório. É uma prática diferente de vender procedimentos. É uma prática mais voltada para a saúde, que o paciente percebe com muita nitidez quando você está preocupado com a saúde geral dele. E é claro que para isso, para que o paciente tenha essa percepção, você precisa demonstrar. Não adianta você ter só essa ideia incutida na cabeça. Isso tem que vir aqui para o mocho, tem que vir para a cadeira. Você faz isso tendo uma anamnese qualificada, bem direcionada, onde você conversa olho no olho com o paciente e não dá um formulário lá pré-impresso lá para ele responder o que ele quiser, sem que você tenha o cuidado de realmente conversar e investigar sobre cada uma das situações. Mas para isso tem método, tem um treinamento, que se você tem uma consulta curta, você consegue aplicar em pouco tempo, sendo mais objetivo. Se você tem a possibilidade de fazer uma consulta mais longa, você pode desenvolver mais, e isso seria o ideal, mas em muitos lugares não é o factível, mas tem mais de uma maneira de fazer isso. Mas o importante é que você utilize um método validado, com sistemática, para que o resultado seja também o resultado que você pode esperar, justamente porque já foi testado.
E na sequência disso, você ter também um exame físico diferenciado, onde você vai procurar as coisas de forma proativa, não só aquela queixa que ele lhe deu, vai esquecer um pouquinho o odontoscópio e a sonda exploradora, que são excelentes para ver dentes, mas nós precisamos olhar a mucosa de uma forma um pouco diferente, lembrar que a boca é muito dinâmica, a gente fala toda hora, mastiga, beija, morde, enfim, as estruturas estão se movimentando e muitas das lesões acontecem justamente por essa mobilidade da mandíbula. E nós precisamos ter uma maneira de olhar e examinar isso para identificar as causas dessas manchinhas brancas que a gente acaba encaminhando os pacientes e perdendo essa oportunidade. E com essa abordagem clínica de conversa, de anamnese e o exame físico diferenciado, você está diferenciando a atenção e tal, e você vai melhorando por consequência aquele diagnóstico diferencial da mancha branca ou da mancha escura, que era justamente o problema que te assustava por causa do medo sinistro de piorar um caso. E aí, quando alguma coisa era vista, esse paciente era imediatamente encaminhado. Ou é, né? E olha só, quando a gente faz esse encaminhamento, normalmente a gente está assustado, né? Por isso está encaminhando. Está lembrando que pode piorar o caso e invariavelmente a gente transfere essa emoção, essa carga para o paciente. O paciente está sentado olhando para a nossa face, né? Você fecha a expressão, diz assim, tem alguma coisa aqui, eu vou te encaminhar para um colega ver. E às vezes essa alguma coisa é muito simples, só que até chegar a essa consulta, e às vezes a gente até nem tem esse colega, a gente simplesmente diz para o paciente, olha, você precisa procurar um estomatologista, ou às vezes não tem na região onde a gente trabalha, então acaba encaminhando para o bucofacial, ou às vezes acaba encaminhando até para o médico olhar a boca, que não tem informação nessa área. Com todo respeito, quem sabe disso é o dentista. E o paciente fica pensando que tem câncer. É assim que as coisas acontecem, as pessoas sempre pensam no pior. A gente acaba jogando para aquela pessoa uma carga emocional extremamente negativa e pesada por uma falha nossa do diagnóstico diferencial da lesão que ele tinha. Às vezes a gente nem explica que é simples, que ele precisa consultar um colega porque a gente está com dificuldade do diagnóstico diferencial, mas que também a gente sabe que a natureza daquela lesão não é nada tão grave assim. Mas nem isso, às vezes, a gente acaba explicando para o paciente. E aí, esse paciente vai embora do consultório. Bom, dependendo do tipo de tratamento que a gente está executando, da especialidade, ele acaba fazendo a consulta essa que a gente encaminhou e volta. Mas outras vezes não volta, outras vezes a gente perde o paciente. E esse é atualmente um dos maiores dramas de todos os colegas, captação de pacientes. Existem milhares de técnicas e maneiras de você trabalhar a captação de pacientes, e aí quando o paciente está sentado aqui na cadeira e você está aqui no mocho atendendo ele, você acaba encaminhando o cara por uma situação que não só você poderia resolver, mas como ela representaria muito ganho, talvez, dependendo do que fosse, para o consultório ao longo do tempo. Então você não só abre mão do caso, mas abre mão de todo o rendimento que isso repercute por não enfrentar aquela situação de fazer o diagnóstico diferencial das manchas brancas e manchas pigmentadas, que é o que mais os colegas manifestam como dificuldade. E isso começa então num exame e numa anamnese diferenciados, porque é aí que você vai orientar o seu processo, mas também em você ter uma metodologia para conduzir os casos, onde você vai estabelecer um diagnóstico, vai ver esse paciente dentro de algum tempo, e aí depende, esse tempo pode ser mais curto ou mais longo de cada situação, e você saber conversar com ele, saber abordar esse paciente, explicar como as coisas estão acontecendo e explicar as possíveis correções de rumo que vão ser necessárias, justamente porque você está cuidando dele, justamente porque você está sendo atencioso com a saúde e com as necessidades do paciente. Então, não é simplesmente você dizer para o paciente, senhor, a senhora tem uma alteração aqui que
pode ser tal coisa. Não, é mostrar, explicar de forma clara, consciente, identificar para o paciente. E, claro, na linguagem que a pessoa entenda. A gente não adianta a gente querer ser técnico demais ou muito teórico, porque as pessoas não vão entender. E às vezes, algo que eu costumo fazer com muita frequência é pegar o receituário e colocar ali o diagnóstico. Você diz para o paciente assim, olha, a senhora está com síndrome da ardência bucal. Aí explica como é que aquela queimação acontece. Mas não, essas bolhas aí é herpes, é recorrente. Nós vamos ter que tratar de tempos em tempos. O vírus faz assim, assado. Não, já deu confusão, né? Então bota os pontos chaves ali no receituário, o nome da patologia, quais são os próximos passos. Você não está fazendo uma receita de uma medicação. Você está fazendo um esqueminha ali dos principais pontos da sua conversa, para que o paciente lembre depois, para que ele saiba dos pontos chaves daquilo que você conversou. Porque quando ele lê aquela palavrinha-chave ali que você colocou, ele vai resgatar a informação, vai lembrar da conversa. E isso vai valorizar bastante você. Você foi atencioso ao ponto de dar o esquema ali para ele. E no esquema de retorno e de reconsulta, é o profissional que tem que determinar esse tempo. É o profissional que tem que determinar a data que o paciente vai voltar. Aquela coisa assim, agora você volta daqui 3 meses e passa 3, 4, 5, 6. Não, essa data tem que estar determinada, tem que estar marcada, tem que estar explicado por quê. Mas podem surgir compromissos até lá, se é necessário mudar. Perfeito, claro que pode. Aí você altera a data, mas o paciente está bem balizado. Ele sabe exatamente quando ele precisa visitar você novamente por causa daquela situação que você explicou de forma adequada para ele. Então, esse terceiro ponto de você trabalhar o diagnóstico diferencial, enfrentar esse problema e, junto com isso, ter uma metodologia de condução do caso é muito importante para você virar o jogo. Poxa, Maurício, mas isso talvez fique difícil, né? Não, não é. Talvez você precise dar um passo para o lado da sua zona de conforto para começar a fazer isso. Mas acontece que esse passo para o lado da sua zona de conforto, ele traz muita repercussão no consultório. Ele traz muita repercussão na sua agenda, na sua respeitabilidade junto aos pacientes e aos seus rendimentos financeiros também. Justamente por isso que eu vim aqui no meu primeiro consultório produzir esse conteúdo para você, porque foi aqui que essas coisas começaram, foi aqui que eu comecei a ter resultados diferentes, quando eu ainda não tinha isso tudo sistematizado e organizado dessa maneira como eu venho explicando e mostrando agora, de uma estômato inserida na prática clínica, de uma estômato no mocho, com você fazendo o raciocínio clínico e não sentadinho aqui de braço cruzado esperando aparecer uma biópsia, porque não é mais assim que as coisas funcionam quando os nossos pacientes têm muita necessidade. Paralelo a isso, ainda existe toda a questão de prevenção de câncer de boca, que você precisa conversar isso claramente com o paciente e dizer para ele que todas as pessoas têm risco para ter câncer de boca, que existem vários pontos que você pode abordar e discutir com ele e programar essas consultas de prevenção. Mas o que eu vou dizer para esses pacientes para trabalhar a prevenção de câncer de boca? Bom, eu vou te dar algumas dicas se você quer começar a fazer isso, porque isso também é um campo de atuação muito amplo, porque você pode incluir todos os pacientes. Primeiro ponto, os seus pacientes que são tabagistas. Esses precisam de consultas regulares, porque eles estão expostos ao principal fator predisponente. Você também pode discutir com ele a questão de etilismo, de proteção solar, da história familiar, se já há casos de câncer na família, questão dietética e de alimentação, porque isso é extremamente importante para que você tenha um sistema imunológico competente, porque o sistema imunológico faz uma vigilância sobre as células tumorais, destruindo células que têm alteração genética e são potencialmente malignas. E aí entra também outras questões que interferem no sistema imunológico, como por exemplo estresse, ansiedade, depressão, que podem baixar essa vigilância imunológica, o próprio HIV,
deixando as pessoas mais suscetíveis ao aparecimento de tumores malignos. Então, de novo, assim, a conversa tem que estar estruturada, tem que estar bem pautada e você apresentar essa possibilidade para o paciente. Sabe, mas ninguém faz isso. É justamente por isso que você vai se diferenciar. O dentista faz para cárie e para doença periodontal, não faz para o câncer de boca. Então a gente sabe fazer isso. A gente tem no nosso DNA como fazer esquemas de prevenção. Por outro lado, as pessoas fazem também para mama, colo de útero, próstata, intestino, os dermatologistas por câncer de pele, mas a gente tem o câncer de lábio para trabalhar. Então também os pacientes estão acostumados a esquemas preventivos. E para o câncer de boca a gente simplesmente, eventualmente lembra disso em campanhas e tal, mas isso tem que ser feito de forma individualizada, para cada paciente seu. Comece, caso você ainda não faça, com os seus pacientes tabagistas. Eles sabem que tem que parar de fumar, eles não conseguem parar de fumar. É sempre assim, as pessoas sabem que não pode fumar, as pessoas sabem que deveriam parar. Mas você precisa explicar o risco que ele tem para o câncer de boca e como ele não consegue parar de fumar, ele precisa dos seus olhos. Ele precisa que você, periodicamente, examine a mucosa e identifique justamente aquelas lesõezinhas brancas que você tem tanto medo do diagnóstico diferencial delas, mas que são uma grande fonte de atendimento no consultório, justamente quando nós começamos a enfrentar essa situação do diagnóstico diferencial, a reconhecer essa potencialidade para ter essas consultas recorrentes, uma hora clínica mais valorizada, mais paga e que acaba sobrando tempo para você. Veja bem, até agora, esses 3 aspectos que eu te descrevi, eles vão todos se encaixando e proporcionando um consultório com uma ocupação melhor, menos estressante e com melhor rendimento. Foi justamente assim que as coisas aconteceram para mim, mas não aconteceram de uma hora para outra. Foi um processo que foi se construindo ao longo de 30 anos. Eu também fiquei muito focado na minha especialidade principal, que era a cirurgia bucofacial, e justamente por estar muito focado ali, você não enxerga as possibilidades que estão passando na sua frente, e na cirurgia isso é ainda maior, isso é ainda mais marcado, porque cirurgia e estômago são áreas semelhantes, são áreas que têm uma interface muito grande. E eu acabava negligenciando esses pacientes, preocupados só em fazer procedimentos, em tirar siso, em ortognática, em ATM, e não via essas outras potencialidades passando na minha cadeira. Com o passar do tempo, eu acabei percebendo que os colegas que fazem prótese têm um universo enorme de coisas de estômago para fazer, justamente porque eu recebo muitos encaminhamentos dos colegas que fazem prótese, principalmente por causa dessas questões de ceratose, e quem resolveu o problema é justamente o protesista fazendo a correção da prótese, e o paciente acaba até hoje vindo para mim. Excelente, muito bom. A pério tem muito de interface, a odontopediatria tem muito de interface, endodontia, enfim. A estômago, na verdade, e o diagnóstico, enfim, deveria ser uma área básica da odonto e não uma especialidade separada. Justamente porque todo cirurgião dentista enfrenta essas situações dos seus pacientes. Todas as pessoas têm mucosa. E ainda mais, a gente está sempre descrevendo um problema pontual que o paciente procurou. Mas imagina ao longo do tempo quantas alterações esse paciente é capaz de ter. E se ele confia em você, se você está verdadeiramente vinculado com ele, porque ele percebeu essa compreensão e esse entendimento que você tem da saúde bucal dele, todas as situações novas que ele perceber, ele vai procurar você. De novo, o efeito de bola de neve, que ao longo do tempo vai fazer com que você tenha um crescimento cada vez maior, que é inegável no consultório depois que você começa a experimentar isso. E depois que você vê, não tem como desver. Mas claro, essas coisas elas não acontecem simplesmente porque você está aqui me assistindo e está achando interessante ou está até duvidando de tudo que eu estou te dizendo. É preciso que você coloque isso em prática, começando estruturando a sua anamnese, o exame físico e depois a forma que você conversa e se comunica com o paciente. Só depois de você tentar fazer isso é que você vai
conseguir perceber se isso realmente funciona ou não, muito mais do que acreditar ou duvidar de mim. O desafio é para que você teste essa situação, você teste essa maneira de conduzir e abordar os casos. E aí, eu disse que eu ia falar de 4 situações. A quarta situação foi justamente a gente perceber, ou eu perceber, o quanto isso impactava nas pessoas. E agora então eu não estou falando mais da nossa realidade de consultório, mas estou falando da realidade da pessoa que estava aqui na cadeira, onde você mostrou, procurou os problemas, procurou solução para os problemas, explicou para ela tudo o que estava acontecendo, tranquilizou. Os pacientes, então, de ardência bucal, eles entram apavorados. Quando você explica o processo, invariavelmente eles dizem assim: coisa boa, doutor. Olha só, você deu a notícia de uma patologia que não tem cura e que o manejo é extremamente difícil. E o paciente diz assim: coisa boa, doutor. Eu achei que eu tinha câncer, porque até agora ninguém me explicava o que eu tinha. Isso tem impacto, não só para a pessoa, mas tem impacto na gente. Quando um paciente te agradece dessa maneira, porque você identificou um problema que era simples, porque alguém disse isso, disse aquilo, ele foi para a internet, as informações não fechavam, ele estava esperando há 10, 15 dias pela consulta que o dentista encaminhou ele. Essa pessoa estava vivendo um inferno. E quando você consegue dar esse retorno, esse impacto, realmente isso tem uma energia muito legal. Você saber que você fez a diferença positivamente na vida do seu paciente. E daqui a pouco, então, nós nos demos conta que curar transforma. Realmente, curar transforma. Curar não transforma só a vida do paciente, mas curar transforma também a vida do dentista, a vida do profissional que está fazendo esse tipo de atendimento. E isso acabou dando assim uma nova forma de ver a odontologia para mim, uma nova visão, assim, uma nova perspectiva da profissão, que ela é muito gratificante quando você enfrenta isso de ser a solução para as pessoas, de ser o dentista que resolve, porque isso te motiva tremendamente. A remuneração vai ser uma consequência disso, vai ser uma consequência da sua motivação e da sua seriedade, mas principalmente do seu compromisso com os pacientes, com cada um deles, de perceber essas alterações e de ser proativo na solução delas. Bom, aí, essa parada, curar transforma, eu fiquei com esse negócio martelando na cabeça e criei uma hashtag. E comecei então a vincular todo o meu conteúdo de diagnóstico, de estômago, inserido na prática clínica, desse raciocínio clínico, para que todo dentista consiga fazer isso, justamente porque nós compreendemos que o dentista faz coisas muito mais difíceis, muito mais complexas, com resultados muito melhores e com margem de erro zero, que isso tem que ser espalhado. Essa notícia tem que ser espalhada. Então, nós criamos também uma metodologia de abordagem, de tratamento, que na verdade é um programa de treinamento online, que se chama Curar Transforma, Descomplicando a Estomatologia, e começamos a formar turmas de alunos com esse foco, de diferentes especialidades, e isso é algo também que está assim me dando uma gratificação, uma energia muito legal. Porque hoje nós temos alunos de todos os lugares do Brasil, de todas as especialidades da odontologia, que aplicam isso nos seus consultórios, que tem esse impacto no atendimento dos pacientes e que também tem impacto nos seus rendimentos. Estão fazendo uma estômato, estão fazendo diagnóstico de forma lucrativa e rentável no consultório. De tempos em tempos a gente abre turmas e tal, os alunos se inscrevem, fazem as matrículas e eu começo a assessorar todos esses alunos individualmente para que tenham sucesso na condução dos seus pacientes, para que vinculem seus pacientes, para que façam essa anamnese, esse exame físico diferenciado. Mas o foco principal é se você perceber as coisas que estão na sua cadeira, você ter uma ideia de como você vai conduzir o caso, você assumir isso e você começar a colher frutos dessa nova visão de odontologia, dessa nova prática de profissão, onde você está fazendo
raciocínio clínico inserido na sua especialidade para todos os seus pacientes. Eu sou Maurício Foucault Vaz, cirurgião dentista como você, bucofacial, estomatologista, e publico conteúdos de estômago para que ela seja realizada de forma descomplicada no seu consultório, atendendo às necessidades dos seus pacientes. Quero convidar você para me acompanhar nas minhas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube, porque diariamente eu publico conteúdo voltado para essa estômago do mocho, para essa estômago do dia a dia do consultório. Um grande abraço.